Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a nossa correção da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado Geografia. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida e o tema Problemas Urbanos, da Periferia aos Centros Urbanos. Para a gente falar sobre essa correção, é necessário fazer um comentário com relação aos principais problemas urbanos da atualidade. A principal característica para caracterizar um espaço urbano é a industrialização. A industrialização foi o principal fator que levou as cidades do mundo a se urbanizar. Foi um fator de atração populacional, né, e concentração de pessoas em torno das indústrias, formando as primeiras cidades. No Brasil, essa industrialização, até mesmo nos países subdesenvolvidos, iniciou-se a partir do século XX. Então, foi uma industrialização rápida e tardia, né? Então, o que é urbanização? É o aumento populacional de pessoas na cidade. Então, quando surgiu as indústrias no Brasil, começou a aumentar o processo de urbanização. Portanto, foi rápido e foi uma industrialização tardia, porque na Europa, por exemplo, a industrialização e urbanização começou por volta do século XVIII. Um dos principais fatores foi o êxodo rural. Muitas pessoas passaram a sair do êxodo rural, do campo, e se deslocar para a cidade em busca de trabalho na cidade. A distribuição socioespacial da renda é extremamente concentrada, né? Isso nós vemos uma grande desigualdade social, desigualdade socioespacial nos espaços urbanos, porque nós vemos moradias precárias ou submoradias em volta ou ao lado de grandes condomínios, de grandes casas luxuosas. Quanto mais populosa e mais grande a cidade, maior presença de moradias precárias. Temos também o problema da especulação imobiliária, onde existe terrenos parados, onde o dono espera por muitos anos aquele terreno valorizar para depois ele vender, né, num preço maior. Isso significa especulação imobiliária. Exemplo de fazer loteamentos para a construção de casas também. A carência e a precariedade do transporte coletivo é um outro problema no centro urbano. Pelo fato de haver um aumento do crescimento populacional, há uma maior necessidade de transportes para se ligar bairros de bairros, né? Ônibus, trens ou metrô nas grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, Belo Horizonte, há uma grande necessidade de transporte coletivo, principalmente para deslocar os trabalhadores para as áreas da sua casa até o local de trabalho, estudantes até as universidades e escolas. Insuficiência de infraestrutura urbana. Então, quando a cidade começa a crescer demais, há necessidade de água tratada, encanada, pavimentação de ruas, iluminação, eletricidade, rede de esgotos e telefonia. Nós, cidadãos, nós pagamos impostos e é dever do Estado cumprir com essas obrigações para atender a sociedade. E dentro desse processo de segregação espacial, onde muitos se deslocam para a cidade, mas não têm uma mão de obra qualificada, muitos começam a ficar desempregados, a formação de favelas, a formações de desigualdade social vem provocar o que? A violência urbana. Então, dentro do espaço urbano, nós vemos moradores de ruas, um número de menores, né? Vendedor ambulante e violência, a criminalidade cresce no espaço urbano devido ao processo da desigualdade social. E além desses problemas sociais, nós temos os problemas ambientais, poluição do ar pelos veículos ou pelas fábricas, poluição sonora, poluição visual, poluição das águas e dos rios, córregos e lagos que cortam a área urbana ou localizados no seu entorno, o excesso de lixo que na maioria das cidades brasileiras não é reciclado ou descartado de modo apropriado e etc. Então, esses aqui são os diversos problemas que surgem no espaço urbano. Esses problemas se encontram principalmente nesses países onde a industrialização e o processo de urbanização foi rápido e foi tardia, sem haver um planejamento nas estruturas da cidade.
Questão 1. Observe a charge e responda em seu caderno. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. Então, estão as crianças aqui debaixo de um viaduto, né? Moradores de ruas, criança e o pai. E para eles isso é um conto de fada, porque se todo brasileiro tem direito à moradia, por que que eles estão sem moradia, sem casa e habitação adequada? Então, letra A. Qual a relação entre a charge e o que foi estudado nessa semana? O que é direito à moradia? Então, resposta: a charge é uma crítica sobre os problemas e desigualdade social nas grandes cidades, onde nem todos os habitantes têm condições de adquirir uma moradia digna. O direito à moradia é um direito humano universal de obter um padrão de vida adequado, o direito de toda pessoa ter acesso a um lar com segurança, dignidade, saúde física e mental. Na Constituição Brasileira, no artigo 5º, trata do direito, é direito do cidadão ter moradia. Letra B. Você consegue perceber algum dos problemas relacionados à charge em seu município? Quais? Gente, eu estou corrigindo essa atividade com relação ao município de Alpinópolis. No Alpinópolis, ele tem aproximadamente 19 mil habitantes a 20 habitantes. Segundo o IBGE, para uma cidade tornar-se cidade, é necessário ter mais de 20 mil habitantes, tá? Então, Alpinópolis é uma cidade pequena. Portanto, com relação a esses problemas de moradores de ruas, não existe no município de Alpinópolis. Mas nas grandes cidades, nós percebemos, isso é evidente, a desigualdade social é bem expressa. Então, resposta: no município de Alpinópolis, com menos de 20 mil habitantes, não existe problemas relacionados a moradores de rua. Existem habitações precárias em bairros de classes menos favorecidas. Geralmente, são famílias de imigrantes que vieram de outras cidades para trabalhar na colheita do café. Agora, se você for analisar, por exemplo, a cidade de Passos, que é mais de 115 mil habitantes, lá nós já encontramos moradores de ruas, já tem esse processo mais expresso da desigualdade socioespacial. Em Belo Horizonte, por exemplo, dos 14 mil sem teto no estado de Minas Gerais, 7 mil vivem na região de Belo Horizonte, né? Então, nas grandes cidades, isso é bem expresso, bem visível. Letra C. Em sua opinião, como esses problemas podem ser resolvidos? As associações comunitárias devem lutar pelos seus direitos e o governo deve promover ou implementar programas para construções de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, além de tentar combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização. Exemplo, como que o governo deve investir? Geração de emprego. O Bolsa Família é um outro fator que erradica a pobreza. O programa Minha Casa Minha Vida ajudou muitas famílias, né, a terem as suas próprias casas, em forma de financiamento ou em forma de até adquirir a casa sem pagar nada. O PRONAF é um programa de agricultura familiar. Esse programa também ajuda para que aquelas pessoas que moram no campo permaneçam no campo, né? E evite que eles se deslocam para a cidade, aumentando o acúmulo de pessoas na cidade e o empobrecimento por falta de desemprego, tá? Por falta de emprego. Então, está escrito no artigo da Constituição, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção da maternidade e da infância e a assistência aos desamparados. Está tudo na Constituição do Brasil. Questão 2. Na sua localidade, há equipamentos públicos? Nas ruas, praças, no transporte coletivo, nos edifícios, voltados para as necessidades das pessoas com deficiências? Eles são suficientes? Por quê? Você vai analisar a sua cidade, né? Se a cidade tem transporte coletivo voltado para as necessidades com deficiência. Aqui a minha resposta será com relação ao município de Alpinópolis. No município de Alpinópolis não há transporte coletivo, somente o transporte escolar para levar estudantes da zona rural para as escolas na zona urbana, porém não são adaptados. As praças são arborizadas e possuem lixeiras e rampas adaptadas para as necessidades das pessoas com deficiência.
Então, como a cidade de Alpinópolis é pequena, não existe transporte coletivo, mas em outras cidades de Minas Gerais existe. Então, como por exemplo, já em Passos, cidade com aproximadamente 115 mil habitantes, há transportes públicos e praças voltadas para atender as necessidades das pessoas com deficiência. Questão 3. Conforme o IBGE, aglomerados subnormais são assentamentos irregulares conhecidos por diversos nomes de acordo com a região, como cidades informais, favelas ou aglomerados urbanos. Observe o mapa e responda em seu caderno. Gente, quanto maior e mais urbanizada, mais populosa a cidade, mais problemas de aglomerados subnormais, ou seja, formações de favelas em lugares precários, lugares de risco, lugares com precárias condições de vida, há nessas grandes cidades. Né? Então, esse mapa representa que quanto maior o círculo, maior o número de favelas. Então, podemos perceber que está mais no litoral, porque é no litoral que existem as grandes metrópoles brasileiras. Letra A. Quais são as regiões metropolitanas onde a presença dos aglomerados subnormais é significativa? Explica. Regiões metropolitanas são áreas compostas por um núcleo urbano densamente povoado e por suas áreas vizinhas, ou seja, Belo Horizonte é uma região metropolitana formada por 34 municípios, Betim, Contagem, Esmeralda, Belo Horizonte. Então, aqui no mapa, como resposta, nós vamos colocar as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife. Nos grandes centros urbanos e mais populosos, a presença de aglomerados subnormais, favelas, moradias, em aterros sanitários, em lixões, em costas, são mais intensos a formação desses aglomerados. Letra B. Do ponto de vista da distribuição dos aglomerados subnormais no espaço geográfico brasileiro, algo chamou a sua atenção? O que e por quê? Sim, a maioria dos aglomerados subnormais estão localizados em sua maioria no litoral e nas regiões sudeste e nordeste do Brasil, porque nos maiores centros urbanos e capitais do país, o processo de urbanização foi rápido e sem planejamento. Letra C. Em sua opinião, a falta de políticas públicas para o setor de habitação contribui para a existência dos aglomerados subnormais? Justifique. Sim, se a urbanização do Brasil tivesse sido lenta, planejada e com políticas públicas, não haveria tantos aglomerados subnormais como hoje. É dever do Estado desenvolver políticas públicas que garantem moradia digna à população, além de fornecer o serviço de saneamento básico, segurança e infraestrutura. 4. As grandes e médias cidades geralmente são mais poluídas que as pequenas cidades e o meio rural. Por que isso acontece? Responda em seu caderno. As grandes e médias cidades são mais poluídas porque apresentam maior concentração de pessoas, veículos, indústrias que provocam poluição sonora, visual e do ar. Além disso, a concentração de vias pavimentadas, construções de prédios e a falta de arborização provoca ilhas de calor, aumento da temperatura do ar. A concentração populacional gera excesso de lixo e poluição dos rios. Atividade 5. Sobre o lixo do seu município. Pesquise ou converse com seus familiares. Faça a pesquisa, né? Onde é coletado, quantos dias é coletado, para onde é destinado. Letra A. Onde o poder público descarta o lixo que sai da sua residência. O lixo do município de Alpinópolis é coletado nas residências e destinado para lixão, que fica próximo a uma zona rural. Na sua cidade, tem coleta seletiva? Se sim, relate o processo de coleta e destino final do reciclado. Não, em Alpinópolis não tem. Em Alpinópolis não tem coleta seletiva, mas existem pessoas que fazem reciclagem com o lixo. Já existem outras cidades que têm a coleta seletiva, separa o vidro, o papel, né, os materiais orgânicos e transformam todo esse material em reciclagem. Aqui não existe a coleta seletiva. Letra C. Qual a importância da atividade no setor dos catadores de lixo? As atividades de catadores de lixo são de fundamental importância, pois promove o desenvolvimento sustentável, gera renda para os catadores e contribui para a preservação do meio ambiente, com a reutilização dos materiais.
Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira.